E aí, gente, vamos lá então responder as últimas duas questões que eu mandei para vocês, tá? Foram dois eletros de uma taquicardia de QRS largo, para vocês diferenciarem se era uma taquicardia ventricular ou uma taquicardia supraventricular com aberrância. Esse é o primeiro eletro, o exercício número 3. A gente tem uma taquicardia com QRS nitidamente largo, tá? Com um padrão positivo no V1, negativo no V6, que aparenta ser um bloqueio de ramo direito. É uma taquicardia bem rápida, né? A frequência cardíaca 300, aqui seria 150, deve estar uns 180 mais ou menos. Só contar os quadradinhos para ver a frequência cardíaca exata, né? E o que, que a gente faz? Tem que aplicar os critérios de Brugada e os critérios de Veriquei para verificar se isso aqui é uma TV ou uma ataque supra com aberrância, tá? Então vamos lá para os critérios de Brugada. O primeiro critério de Brugada é a ausência de complexos R e S em todas as pré-cordiais. Ou seja, de V1 a V6 não pode começar com onda R de pelo menos um quadradinho, mais de um quadradinho, né? Porque tem que ser R maiúsculo, e não pode ter onda S de mais de um quadradinho. Vamos aqui ver o V1. O V1 tem R, ok, e S não chega nem a ter S, é um R puro com segmento ST. Então aqui não daria. Como é que é o V2? É um R grande e aqui sim tem uma ondinha S, mas é pequena. Vamos mais adiante. V3 tem uma onda R grande e aqui tem uma onda S. Essa aqui é a onda S do V3. Então aqui a gente já tem. No V4 tem RS também, no V5 tem RS também e no V6 é um padrão R, também tem S aqui. Então, pelo primeiro critério de Brugada, isso aqui não é uma TV. Pode ser pelos outros critérios. Segundo critério de Brugada, do pico da onda R ao nadir da onda S tem mais de 100 milissegundos. O que, que é isso? É o atraso da condução inicial do QRS no ATV. Então a gente mede, por exemplo, daqui do pico da onda R, que é esse momento, até o nadir da onda S, que é esse momento. Então a gente desce aqui, nessa borda de quadrado aqui. E quanto tempo levou aqui? Um quadradinho, talvez um quadradinho e pouco. De longe não é 100 milissegundos, no máximo é uns 50, 60 milissegundos. Então é um início rápido. Por esse critério, também não é um ataque cardíaco ventricular. Terceiro critério de Brugada, dissociação atrioventricular. Tá? Esse é um critério um pouco mais difícil. Então vamos acompanhar aqui o D2 longo desse paciente e ver se tem alguma alteração que nos chame a atenção. Né? A maioria dos complexos, no D2, ele tem uma descida DS, perdão, e depois sobe o segmento ST, vem na linha de base. Ele faz um padrão assim, como se fosse um AS assim, tá? E no meio do caminho tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Aqui, por exemplo, tem uma ondinha que se destaca e que não se repete nos outros, tá? Aqui ele desce reto, aqui ele desce reto, aqui ele desce reto, mas aqui assim tem uma reentrância, aqui também tem uma protuberância, aqui também que não tem, ele tem essa parte de cima como se fosse uma abóbada, né, um U virado, em todos eles tem, e nesse aqui também tem uma quebradinha. Talvez isso seja ondas P perdidas no meio do QRS. Por quê? Porque tem um ataque cardíaco, seria uma taquicardia ventricular no caso, e que os ventrículos estão rápidos e os átrios estão na frequência normal dele. Aqui também seria uma onda P perdida. Então vocês veem que parece que tem um ritmo atrial organizado, que está lá na dele, e o ventrículo está rápido, batendo numa frequência totalmente diferente dos átrios. Então, a meu ver, isso aqui é uma dissociação atrioventricular. Mas vamos adiante, a gente não pode utilizar um critério apenas para dizer se é TV ou se não é TV. Vamos para o último critério de Brugada, que é o critério morfológico. Tá? Essa taquicardia, ela aparenta ser um bloqueio de ramo direito, porque ela tem QRS positivos, predominantemente positivos no V1 e predominantemente negativos no V6. Qual é o critério da taquicardia ventricular num bloqueio de ramo direito? Se o V1 for monofásico, por exemplo, tá? Não é o caso aqui. O QRS ele começa aqui, tá? Então o nosso V1 ele tem uma ondinha Q e uma ondinha R. Então
padrão QR? Sim, é um padrão QR, tá? Como demonstrado aqui, só que a nossa Q tem que ser Q maiúscula, tem que ter pelo menos 40 milissegundos. E aqui, se for uma Q pequena. Então, não é um monofásico, não é um padrão QR, é um padrão de orelha de coelho invertida, com a R maior que a R'. Esse elétron ficou cortado, mas a gente nota que aqui na ponta ele já está tão afinado que o bico dessa onda R deve ser assim, não separado, por ondas separadas. Então aqui a gente também não conta. Vamos adiante, vamos ver se no V6 a relação de R para S é menor que 1, ou seja, tem mais S do que R no V6. Aqui nós temos uma R e aqui nós temos uma baita de uma onda S. Então aqui a nossa relação R sobre S vai ser de pelo menos 1 para 3. Tá? Então uma relação negativa. Por esse critério aqui seria um critério morfológico para taquicardia ventricular. Tá? Ou um padrão QS ou QR, descendo negativo no V6, não é. Ou uma R monofásica no V6, também não é. Tá? Lembrando de um bloqueio de ramo direito típico, normal, o padrão é RSR', com a R' mais larga e mais ampla do que a R. E no V6, complexos RS maiúsculos, com a onda R maior do que a onda S. Tá? Então, pelo critério morfológico de Brugada e pela dissociação AV, diria que aqui é uma taquicardia ventricular. Mas vamos confirmar, não pareceu ser tão evidente assim, são alterações sutis. Vamos aplicar o critério de Verekey. Tá? O Verekey é aquele que a gente olha na derivação AVR. Tá? Então a gente vai analisar o QRS da derivação AVR. Mas como que eu sei se o nosso QRS é R puro aqui, ou é uma R aqui, ou é uma Q aqui? Onde começa o QRS? Então, a gente, como tem derivações que são simultâneas, a gente vai olhar aqui o AVL e o AVR, que estão passando ao mesmo tempo no papel, e vai ver que aqui no AVL, nitidamente dá para ver onde começa o QRS. Então a gente vai seguir até lá no AVR e ver que o nosso QRS começa no pico dessa onda aqui. Então, o nosso QRS é esse padrão. Onda Q, onda R, pura. Vamos aplicar os critérios do Verekey? Vamos lá. Presença de uma onda R pura, positiva, mais de que 40 milissegundos, aliás, mais que 0,01 milivolt. A gente está falando aqui de amplitude. Mais que um quadradinho de amplitude. Tem isso na VR? Não, porque começa com Q. Então, não. Se tivesse uma onda R pura assim no AVR, já seria taquicardia ventricular. Então não é TV. Presença de uma R minúscula inicial ou uma Q que tem uma duração de mais de 40 milissegundos. Ou seja, o início é lento, o início é mais que um quadradinho. Como é que a gente tem aqui? É uma onda Q. Ok. É uma onda Q? Sim. É uma onda Q minúscula ou uma onda Q maiúscula? É uma onda Q maiúscula, porque essa onda ela tem dois. Não, perdão, ela tem uma só. Desculpa aqui, tem um só. É uma onda Q? Sim, sim. Aqui, ó. Tem uma ondinha Q, desce um quadradinho. Tá? É uma Q minúscula? É. Qual a duração dela? Daqui até aqui. O que ela dá? Mais ou menos um quadradinho. Então aqui a gente não consegue fechar que seria uma taquicardia ventricular. Digamos que não. Presença de um norte na parte descendente do QRS do AVR. Essa porção descendente é uma linha reta. O norte seria assim, ó, se fosse essa onda Q com a quebrada. Ou assim. Tá? Então não. E o que nos sobra? Aquela medida que é mais difícil de fazer, que é a medida da velocidade inicial e da velocidade final do nosso QRS. Então vamos marcar aqui. O primeiro quadradinho é daqui até aqui, é toda a onda. Tá? O que variou nessa distância de um quadradinho? O que variou de amplitude? Variou isso aqui. Ela veio daqui até aqui. Então a gente diz aqui que tem nesse VI sobre VT um quadradinho na parte inicial. Vamos ver a parte final. O último quadradinho é aqui, daqui até aqui. Então a gente mede até onde está a onda. Então ela começa daqui até aqui. O que variou de amplitude? Tudo isso variou 1, 2, 3 quadradinhos. Então é 1 dividido por 3. A velocidade
a amplitude da velocidade inicial dividido pela amplitude da velocidade final é menor que 1, menor ou igual a 1, é 0,3. Então, sim, isso aqui é uma taquicardia ventricular. Tá? Então, olhando assim, parece que cria uma certa dúvida, mas analisando bem friamente os critérios, nós temos aqui uma taquicardia ventricular. Tá? Outra coisa que daria para ver também, não como critério de Brugada ou critério de Verikey, é nas derivações inferiores, aqui por exemplo no D2, a gente tem aquela perninha lá ó, no final, aquele note na parte final aqui da onda S, que é o sinal de Josephson. Também é um sinal de taquicardia ventricular. Tá? Então o primeiro eletro é uma TV com padrão de bloqueio de ramo direito. Segundo eletro, tá? Esse aqui é uma outra taquicardia de QRS largo, de padrão de bloqueio de ramo direito. A diferença entre essa e a primeira é que o nosso RR é irregular. A gente nota que tem um ritmo irregular. Isso aqui é uma TV ou é uma taquicardia supraventricular? Então vamos adiante. Primeiro critério de Brugada: ausência de ondas R sobre S maiúsculas em todas as precordiais. No V1 ele já tem R, tem duas R's, mas não tem S, tá? Beleza. V2 é pura R e o V3 tem R e tem S. E o V4, o V5 e o V6 também. Então, pelo primeiro critério de Brugada, não é TV. Segundo critério de Brugada, do pico da R ao nadir da S, tem uma duração de mais de 100 milissegundos. Tá? Então, vamos medir qualquer uma aqui. Vamos medir nessa aqui. Aqui é o pico da R e aqui o nadir da S. Vamos descendo. É nessa borda de quadradinho. E aqui tem uma outra borda de quadradinho. Aqui dá um pouco mais do que 1, não chega a dar 2 quadradinhos de duração. Então, no máximo, daria 80, mas é menos de 80. De longe, passa de 100. Então, aqui também não entra como critério para taquicardia ventricular. Terceiro critério de Brugada, uma dissociação atrioventricular. E aqui a gente vai olhar os nossos complexos e a linha de base. Se vocês analisarem, a linha de base ela não é uma linha simples. Assim, aqui parece ter uma ondinha R muito pequena, aqui já tem uma quebrada um pouco diferente, aqui parece que desce um Q puro, aqui tem um biquinho de onda, e aqui ó, tem uma rampa simples, e aqui tem uma ondulação. Ah, isso aqui é dissociação AV? Não é dissociação AV. Na verdade, nesse eletrocardiograma não se aplica dissociação AV, porque para ter dissociação AV tem que ter A e tem que ter V, cada um batendo na sua frequência isoladamente. Nós temos vários QRS, um ritmo ventricular aqui com um padrão de bloqueio de ramo. Mas e o átrio? O que está acontecendo no átrio? Não tem onda P, porque aqui é um ritmo irregularmente irregular, nesse caso uma fibrilação atrial. Então, quando tem FA, não dá para ver dissociação AV, porque já de cara já está dissociado o ritmo atrial do ritmo ventricular. Tá? E o critério para bloqueio de ramo, aqui fica bem fácil. Tá? Quem assistiu a aula de bloqueios intraventriculares vai ver de cara que isso aqui é um padrão R, S, R', com a R' maior do que a R, né? Aqui a onda R, né? Mais alta, como se fosse a orelha do coelho. A segunda orelha é mais alta que a primeira. Então no V1 é o padrão trifásico clássico de um bloqueio de ramo direito. E no V6 a gente tem ondas R seguidas de onda S. E a onda e o complexo aqui não tem uma, como é que se diz, uma predominância negativa, ele não é mais para baixo, mais S do que R, ele chega a ter um pouquinho mais de R do que S. Tá? Então aqui é um padrão de bloqueio de ramo direito típico. Tá? É um padrão de taquicardia de QRS largo, com bloqueio de ramo direito típico, e que está irregular porque tem uma fibrilação atrial. Se vocês pegarem esse eletro e botarem um ritmo sinusal, ia ficar o mesmo padrão. Tá? Então isso aqui é uma taquicardia supraventricular com aberrância, e o outro eletro é uma taquicardia ventricular. Duas taquicardias com padrão de bloqueio de ramo direito, esse típico e o anterior atípico. Tá bem, gente? Qualquer dúvida, vocês mandem.